escutando sentimentos, a atitude de amar-nos como merecemos, de Vanderlei Oliveira, pelo espírito Hermance Dufour. Capítulo 18. Sentimento e obsessão. Abre aspas. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Fecha aspas. Mateus capítulo 13, versículos 18 a 23. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 5. Costuma-se relacionar obsessão com condutas viciosas como alcoolismo, tabagismo, sexolatria e outros vícios corporais. Entretanto, existe uma infinidade de conúbios obsessivos ainda não investigados que se operam em decorrência dos estados psicológicos e emocionais do ser humano. Obsessão é uma interação de mentes que evolui no tempo através da sustentação de vínculos pela lei de sintonia, mantendo duas ou mais criaturas ligadas pelos seus interesses. Alterando ou deixando de existir tais interesses, a vinculação passa a ser circunstancial. Chamamo-la de pressão psíquica. Que processos interiores experimenta a alma para que estabeleça um circuito de forças mentais dominadoras? Que estados psicológicos e emotivos servem de base na constrição mente a mente? Analisemos didaticamente, nesse terreno sutil, a sequência de interação mental mais frequente a partir da intenção obsessiva, nutrida por um espírito desencarnado, sobre as brechas oferecidas pelo encarnado. Etapa 1. Primeiro item. Existe a intenção do agente, entre parênteses, obsessor. Segundo item. São acionados elementos de sintonia no receptor, entre parênteses, obsidiado. Etapa 2. Primeiro item. O agente invade os limites psicológicos e emocionais do receptor. Segundo item. Permissão do receptor. Etapa 3. Primeiro item. Produção de clichês induzidos. Segundo item. Assimilação de ideias intrusas e surgimento do conflito mental. Etapa 4. Primeiro item. Sugestões hipnóticas de manutenção. Segundo item. Enfraquecimento da vontade. Etapa 5. Primeiro item. Implantação de tecnologias. Segundo item. Adesão intencional ao plano do agente indutor através do sentimento. Etapa 6. Primeiro item. Evolução e sofisticação do domínio sobre o receptor. Segundo item. Dependência através de simbiose afetiva compartilhada. Adotando a progressividade didática utilizada pelo Sr. Allan Kardec no capítulo 23 de O Livro dos Médiuns, assim se enquadram as etapas acima referidas. 1. Obsessão simples, estabelecimento da sintonia, etapas 1 a 3. 2. Fascinação, invasão dos limites alheios, etapas 4 e 5. 3. Subjugação, simbiose, etapa 6. Na educação interior, certos comportamentos sujeitam-se à obsessão. Ao longo do tempo, os embates interiores causam, em alguns discípulos espíritas, a sensação de fadiga na alma. Os esforços e vitórias parecem insignificantes e infrutíferos. Um nocivo sentimento de inutilidade toma conta da vida mental,
Desponta a dúvida e com ela multiplicam-se as perguntas sobre a validade de perseverar. Não estará faltando algo? Melhorei de fato? Estarei sendo hipócrita? Nessa hora psicológica nascem muitas obsessões. Discípulos sinceros que sacrificaram longamente na conquista de si próprios estacionam em lamentação e descrença, desprezando as vitórias e fixando-se no derrotismo e na acomodação. Um dos pontos educacionais da autoaceitação consiste em valorizar os nossos esforços de reeducação espiritual, ponto crucial na conquista de condições psicológicas adequadas ao crescimento interior. Quando não valorizamos o que já podemos realizar, abrimos a frequência da vida interior para a descrença, o desânimo e a desmotivação, convidando os influentes da maldade para que dilapidem os tesouros de nossa vida íntima. Façamos agora, portanto, uma radiografia da exploração obsessiva sobre o sentimento de menos-valia ou baixa autoestima, valendo-nos das etapas supraenumeradas. Etapa 1. Primeiro item. O agente encontra campo vibratório para sua intenção constritora. Segundo item. A sensação de incapacidade é aceita pelo receptor, através de suas próprias crenças derrotistas programadas no inconsciente. Etapa 2. Primeiro item. O agente penetra a vida psíquica do receptor e estimula o sentimento de indignidade já presente na vítima. Segundo item. Adesão espontânea no clima da revolta em função das frustrações da vida. Etapa 3. Primeiro item. O agente trabalha com informações sobre as mazelas de seu alvo. Segundo item. São criadas as justificativas autodefensivas para a conduta invigilante. Etapa 4. Primeiro item. Sugestões hipnóticas de autodesvalorização através de ideias imaginárias do desprezo de outrem. Segundo item. Estado íntimo de insatisfação consigo próprio, levando à culpa e à apatia ante os ideais superiores. Etapa 5. Primeiro item. Tecnologias avançadas para instalar a descrença, o sentimento básico para consumar uma queda moral. Segundo item. Estado íntimo de falência, cujo nome é desânimo, a doença de quem desistiu. Etapa 6. Primeiro item. Exploração do receptor nos programas de ataque e interferência na sociedade carnal, assalariado carnal. Segundo item. Total dependência em quadros de adoecimento psíquico. O conceito de vigilância vai muito além de disciplinar os pensamentos. É no campo do sentimento que nasce a maioria das obsessões. A capacidade de pensar livre ou decidir por nós é quase nula no concerto universal. Vivemos em regime de contínuo intercâmbio e interdependência. Nesse contexto fenomenológico da vida mental, não será incoerente afirmar que todos respiramos em maior ou menor grau nas faixas da obsessão. A questão é saber se somos por ela dominados ou se a temos sob nosso controle. Sob essa ótica, as obsessões são convites educativos contidos nas leis naturais para nosso aprimoramento. Somente a oração ungida pelos sentimentos elevados, a intenção nobre e perseverante, seguidas da conduta reta, podem estabelecer um clima de autonomia psíquica desejável que nos defenda da dominação dos interesses inferiores à nossa volta. Essa autonomia interrompe o processo na etapa 2,
quando elabora no terreno dos sentimentos o alto amor, reconhecimento de nossa pequenez, seguido da alegria de poder contar sempre com a manifestação da divina providência em favor de nossas vastas necessidades espirituais. Abre aspas. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Fecha aspas. Com sua habitual lucidez, Jesus estabeleceu em Mateus, capítulo 15, versículo 19. Abre aspas. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Fecha aspas. Só carregamos por fora o resultado do que temos por dentro.